Fala, fala, galerinha. Estamos aqui de novo. Meu nome é Diego, sou servidor aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Sou aqui um dos fundadores do canal Mente de Concurseiro, lá do site mentedeconcurseiro.com também, né? E a gente também está espalhado aí no Spotify, enfim, nos outros agregadores também de podcast, lá no Google Podcasts, na Amazon, enfim. A gente está por aí na internet. Mas, além de tudo, a gente troca uma ideia com vocês também lá no nosso Instagram, @mente de concurseiro, _oficial, que é o nosso meio de contato assim, mais direto, né, com a galera toda. Vou pedir para você que não tiver inscrito, já se inscrever no canal, deixar o like aí, né, e deixar aí nos comentários se tem alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal. No final do vídeo, deixa o que você achou do vídeo, se você tem alguma sugestão, se tem, sei lá, algum comentário sobre algo que a gente comentou aí, que a gente conversou hoje. Mas deixa aí nos comentários, porque isso ajuda o YouTube a saber que tem realmente gente interessada em conversar sobre estudo para concurso e que tem gente interessada no que a gente está fazendo por aqui. Beleza? Hoje a gente vai responder mais uma dúvida aí do Marcos, né? Ele mandou para a gente lá no Instagram. Então, mais uma vez, a gente se coloca à disposição de vocês para poder tentar ajudar no que tiver ao nosso alcance. Então, pode mandar mensagem lá, tá? E a gente vai, com toda certeza, tentar ajudar, assim, ao máximo do que a gente puder, tá? Então, o Marcos mandou um comentário aí para gente. Aliás, antes de eu falar do comentário do Marcos, eu vou falar do Júnior. Fala aí, Júnior. Quase que eu passo direto, cara. Olha, eu não tinha nem percebido, para te falar a verdade. Bom, meu nome é Júnior, sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e, junto com o Diego, a gente tenta ajudar aqui todo mundo que quer passar em concurso público, especialmente os concurseiros que querem fazer provas de nível médio que cobram matérias de direito. E hoje a gente está aqui para ajudar o Marcos e outros concurseiros que possam estar passando pelo mesmo problema que ele, ou às vezes algum problema parecido, né? Ele mandou, vou ler aqui a mensagem para vocês. E aí, só para constar, né, a gente respondeu para ele no privado, assim, de uma forma mais detalhada e tal, né? Mas aqui no vídeo a gente tenta sempre deixar assim a mensagem de uma forma um pouco mais genérica para poder abranger o máximo de gente e tal que possa estar eventualmente passando por alguma situação parecida e tudo mais. Ele mandou assim: Fala meninos, tudo certo? Não sei se vão me responder, mas vou deixar aqui algumas palavras. Primeiro, para agradecer o trabalho de vocês, que com certeza tem sido importante para mim e acredito que para muitas pessoas que estão trilhando esse caminho dos estudos. Gratidão. Pô, valeu mesmo, Marcos, de verdade. Aí, vamos lá, duas questões. Primeira, por que eu me sinto tão desmotivado, mesmo sabendo que com a aprovação posso mudar minha vida? Essa é a primeira dúvida. E a segunda, ele botou assim: sou concursado recente na CLT, fiquei muito feliz, mas depois de assumir, percebi que não era tudo o que eu pensava. Será que todo concurso terei tanta dificuldade na função? Agradeço novamente pelo trabalho de vocês. Continuem firme e também não vou desistir. Então, antes de mais nada, Marcos, obrigado aí de verdade pela mensagem, pelas palavras. Obrigado pela confiança, né? De estar mandando suas dúvidas aí, compartilhando um pedacinho da sua história com a gente e com todo mundo que acompanha a gente aqui também. Sobre a primeira dúvida, ele botou lá: por que que eu me sinto tão desmotivado, mesmo sabendo que com a aprovação eu posso mudar a minha vida? Eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, assim. O que acontece? Eu inicialmente pode soar um pouco como algum tipo de devaneio,
mas eu prometo para vocês que eu tenho um ponto. Eu costumo ler bastante sobre esse tipo de coisa. Eu já conversei com vocês aqui incontáveis vezes e já contei várias histórias, algumas delas mais hilárias que as outras, sobre o meu déficit de atenção. E em tendo déficit de atenção, eu tenho o costume de ler sobre muitas coisas relacionadas, né? Para poder me entender melhor enfim, me adaptar melhor às coisas. E uma coisa que lendo eu vi, assim, um ponto em comum que todos nós temos, todos nós, assim, seres humanos, é que o nosso cérebro mais primitivo, né? Ele não convive ainda tão bem com o fato de que a gente vive mais, de que a gente não tem tanta dificuldade para conseguir as coisas quanto no passado. Então, assim, evolutivamente, a gente tem ferramentas ainda embutidas dentro de nós para a época em que as coisas eram bem mais difíceis. E assim, por que que eu estou falando isso? A gente é naturalmente inclinado para coisas que têm algum tipo de recompensa imediata, sabe? Isso é um impulso que todo mundo, em maior ou menor medida, tem. Então, por exemplo, a gente que tem déficit de atenção, isso daí é uma coisa assim bem brutal, sabe? Porque a gente, além de ter isso, como todo mundo tem, a gente ainda meio que não consegue calcular tão bem a medida entre esforço e recompensa, sabe? Então, algo que vai requerer algum tipo de esforço, parece que vai requerer um esforço muito mais desproporcional ainda. Então, parece que aquela medida, por contraste, a recompensa meio que fica um plano de fundo, sabe? Então, a gente tem uma Aham. tendência a procrastinar muito por conta disso. Mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo, sabe? Ainda que a gente saiba do que nos recompensa futuramente, isso não cria um atrativo tão grande na nossa cabeça como coisas imediatas, sabe? Prazo. Não por coincidência, é muito mais prazeroso a gente assistir uma série da Netflix do que a gente estudar, né? Ainda que racionalmente a gente consiga analisar que só uma das duas coisas vai melhorar o nosso futuro. Entende onde eu quero chegar? Então, assim, primeiro que eu estou dizendo isso tudo para dizer que não tem nada errado em se sentir desanimado, sabe? Então, em não se sentir estimulado a estudar, mesmo sabendo das consequências positivas que vêm disso. Tá? Só para deixar claro que o desânimo não é um problema, sabe? Então, assim, se sentir desanimado é absolutamente natural, né? Então, até, como eu estou tentando explicar, até por um motivo evolutivo mesmo, a gente tem dificuldade em se sentir empolgado com coisas que estão relativamente distantes do nosso momento atual. Então não é um problema você se sentir desanimado, mas é ideal que esse incômodo, que esse desconforto, a gente consiga mais ou menos ir moldando ele, né, na medida do possível, a nossa realidade. Então, é o que a gente sempre comenta sobre a rotina de estudos, é o que a gente sempre comenta sobre os hábitos que são benéficos, é o que a gente já comentou aqui em um vídeo sobre a gente fazer daquilo algo que é parte da nossa personalidade, sabe? Então, na medida em que, sei lá, eu sou uma pessoa que se identifica como um atleta, um corredor, por exemplo, eu vou ter a tendência de correr independente das intempéries aí do clima e de quem dificultar, sabe? Então, na medida em que eu sou uma pessoa que, sei lá, que é não fumante, por mais atrativo que eventualmente possa me parecer, eu não vou ter um impulso de fumar, sabe?
Então, na mesma linha, se eu tento criar uma personalidade de estudante, de concurseiro, sabe? A tendência é que isso também acabe ficando mais encruado ali e a gente vá levando o nosso estudo de uma maneira um pouco mais natural. Vai ter alguma hora que você vai ficar doido para estudar, você não vai ver a hora de estudar, de chegar, cara, descansei domingo inteiro, não vejo a hora de chegar segunda de manhã para eu pegar aquela aula ali de 2 horas e 45 e arrebentar. Não vai acontecer, sabe? Não vai. Não vai acontecer. Desculpa, essa que é a verdade. Não vai acontecer. Mas a tendência é que em algum momento isso fique pelo menos neutro, sabe? Fique alguma coisa do tipo, não, beleza, amanhã eu tenho que estudar, sabe? É Faz isso. parte, é como as coisas são, Isso que sabe? você falou, assim, é, muito do que faz isso acontecer é o que a gente sempre fala aqui e a gente sempre vai repetir sobre a constância nos estudos. Sim, Quanto mais você conseguir manter a sua rotina de estudos constante, mais você vai começar a se enxergar como um estudante. Aí eu vou falar aqui da minha história pessoal mesmo, dentro do contexto onde eu sempre fui aquele tipo de estudante que só estudava de véspera de prova. Eu não estudava, eu decorava as coisas para poder fazer a prova no dia seguinte, e no segundo seguinte que eu saía da prova, esquecer tudo. Então, eu nunca fui, de fato, um estudante. Quando eu fui começar a prestar concurso, eu era alguém que, assim, não tinha a menor crença na minha capacidade. Então, a primeira coisa, quando eu comecei a conseguir estudar todo dia, coisa que eu já não me via fazendo, isso por si só já fez eu me sentir bem. Então, assim, sim, é, o próprio fato de eu conseguir estudar todo dia, em alguma medida aquilo ali já funcionava como uma espécie de recompensa imediata para mim, porque fazia eu me sentir orgulhoso de mim por estar conseguindo ali manter de fato aquela constância nos estudos. Então, assim, às vezes dentro de um contexto desses, para você ter essa motivação mais imediata, ter um prazer mais imediato, você pode usar aqueles hackzinhos, tipo, que já são às vezes até de fato famosos por aí. Você já deve ter ouvido falar de imediatamente, às vezes, quando você acabar de estudar, você se recompensar com alguma coisa que você gosta. Isso ser imediatamente. Mas isso vai te ajudar no início dos seus estudos. Mas acho que é legal no longo prazo a gente tentar, às vezes, até não depender desse tipo de sim, muleta ou de hack, entre aspas. Assim, você realmente, por exemplo, gostava. Quando eu comecei a aprender as matérias também, que foi outra coisa, que nem eu disse, eu sempre decorava. Então, quando eu comecei a de fato conseguir entender as matérias, aquilo ali também já me gerava uma sensação de prazer. Então, no longo prazo, eu consegui tanto manter a constância nos estudos quanto estar aprendendo a matéria, aquilo ali já me gerava uma espécie de recompensa imediata, que foi como o Diego falou, já fazia eu me enxergar como um estudante, eu fazia me enxergar como alguém que conseguia estudar todos os dias, ou então alguém que, se não conseguisse, depois compensava de alguma forma. Então, o próprio reforço daquela personalidade já virava e recompensa para mim. aí, Júnior, só um parênteses da importância de um cronograma equilibrado também, né? Para Isso, poder chegar nesse ponto de você conseguir estudar todos os dias. Então, não adianta certeza. encher de coisa e aí você não vai cumprir fatalmente e acaba criando um efeito contrário, né? Sim. Você, tipo, quanto se você encher muito ali também, você não conseguir cumprir as suas tarefas, no final das contas, você vai fazer um reforço negativo daquele comportamento, né? Então, Justamente. isso vai acabar gerando aquela desmotivação. É o que a gente sempre fala aqui sobre você sempre colocar um cronograma realista e sempre pensando, né, fazendo aquela linha de raciocínio de, no meu pior dia, o que que eu consigo fazer? Se planeja para isso. Lógico, é aquilo que nem a gente faz, que nem o Diego falou sobre a pessoa, às vezes, praticar algum tipo de esporte, é que nem aquela analogia clássica também da academia. Você sempre vai, quando você vai fazer na academia, você sente quando você consegue aumentar o seu peso. No estudo é a mesma coisa. Você começa de um jeito, depois você vai sentindo quando você consegue aumentar a sua carga horária de estudos, é, quando que você consegue, às vezes, resolver mais questões, e por aí vai. Você sempre fazer um planejamento realista para você conseguir cumprir esse planejamento e isso reforçar também essa sensação de prazer e esse próprio reforço da personalidade de alguém que vai conseguir estudar todos os dias ali, né? Então, só para reforçar os pontos que a gente passou aqui, então sobre a primeira pergunta,
do Marcos ali, é, primeiro, não tem problema nenhum em estar desmotivado, desanimado, sabe? Isso daí acontece com todo mundo em vários A momentos regra é essa. diferentes. Justamente. Inclusive, é mais comum você ter algum tipo de experiência de desmotivação do que o contrário, Aí eu vou sabe? fazer até uma analogia em relação à parada de hábito. Aí isso vai se aplicar a mim porque eu não gosto de cozinhar. Mas se você é alguém que não gosta de cozinhar, por exemplo, você vai estar na tua rotina ali, fazer a tua comida, e tu vai fazer a tua comida sem pensar muito no assunto, mas não é uma coisa que É, você vai, nossa, estou curtindo. Isso, lógico, para quem não gosta de cozinhar, que é o meu caso. sim, Mas tu sim. vai fazer ali. Com estudos, às vezes, pode ser a mesma coisa. Você conseguir integrar a tua rotina, você vai conseguir fazer, ainda que não seja, que nem o Diego falou, nossa, tipo, é mesmo a sensação de prazer de estar indo no cinema. Não vai ser assim, mas você vai Não vai conseguir acontecer. fazer. Então, assim, não tem problema você estar se sentindo desmotivado, sabe? Porque é aquilo, é um projeto mesmo de médio prazo, tá? De médio e longo prazo, dependendo, tá? E o fato de você saber que isso pode mudar a sua vida não vai necessariamente te impedir de ficar desmotivado em algum momento, justamente pelo intervalo entre, sabe, o início dos estudos enfim, e a aprovação propriamente dita, especialmente no último concurso onde você quer se aposentar, né? Eventualmente, se você quiser fazer mais de um. Então, não tem problema isso, tá? Mas agora, pô, como que eu posso me armar para tentar combater isso? E aí foi o outro ponto que a gente entrou, sabe? O ideal é você tentar ao máximo integrar o estudo na sua rotina, sabe? De uma maneira que ele fique ali pelo menos neutro, sabe? Então, por mais que você não fique morrendo de amores ali, ansioso para poder estudar, mas, que nem o Júnior falou, vai ser algo natural que você faz, enfim, que pode não te dar prazer, mas que você sabe que é necessário e faz o outro dia e continua fazendo. Algo, é, uma comparação assim meio simplista, mas algo equivalente a você escovar os dentes, sabe? Eu acho, sei lá, improvável que alguém fique muito, muito feliz só pelo simples fato de estar escovando os dentes. Mas, eventualmente, todo mundo vai escovar, vai saber que precisa e tudo mais, e vai fazer todos os dias e a vida vai seguir, sabe? Só porque é necessário enfim, algo mais ou menos nesse sentido. Então, a ideia é que você integre isso na sua rotina para ficar mais ou menos neutro ali, né? E, eventualmente, conforme as vitórias forem vindo, né? A gente passa por um outro ponto que a gente fala aqui também, da importância de você comemorar cada pequeno avanço aí. Então, o que eu quero dizer por vitórias num sentido amplo mesmo. Então, na medida em que as pequenas vitórias, sejam elas você começou a acertar um número maior de questões, você está fazendo alguns concursos de teste ali, né? E está vendo que está melhorando aos pouquinhos ali, ou uma matéria que você achava que era impensável de aprender, você está vendo que está desenvolvendo. Então, assim, seja porque as pequenas vitórias estão chegando e você está se dando conta disso, eventualmente essa coisa que você tinha no máximo a pretensão de ser neutra pode realmente ser alguma coisa que te dá uma satisfação, porque é algo que você está se tornando bom. E a gente tende a gostar das coisas das quais a gente se sente apto para fazer, nas quais a gente se sente Uhum. bom, né? Isso. Então é uma coisa que pode ser mais ou menos natural, sabe? Então tenta integrar isso na sua vida no primeiro momento e quem sabe mais para frente na medida em que você for melhorando, você não vai realmente gostando da coisa e tal, né? E vai adquirindo cada vez mais gosto. Essa que é a ideia. E aí, na segunda pergunta, ele botou assim: sou concursado recente na CLT, né? Então ele é um empregado público aí. Fiquei muito feliz. Mas depois de assumir, percebi que não era tudo o que eu pensava. Será que todo concurso eu vou ter tanta dificuldade na função? Olha, Marcos, isso daí é uma coisa assim que é muito do ajuste de expectativas, sabe? É, o Júnior e eu, por exemplo, a gente até tinha contatos com pessoas que eram concursadas,
Então, por exemplo, tem gente na minha família que é professor, né? Na família do Júnior também tem pessoas que são concursadas e tudo mais, mas algumas vezes em áreas bem diferentes das que a gente estava estudando, né? Então, por mais que a gente tivesse pessoas próximas, assim, a experiência deles, assim, com o trabalho propriamente dito, não necessariamente preparava muito a gente para o que a gente ia viver ali no cotidiano, sabe? Então, assim, esse choque entre a expectativa e o que pode ser na prática, eventualmente pode ser uma coisa assim, bem radical mesmo, sabe? E aí, assim, pode ser uma infinidade de fatores. Pode ser porque realmente você deu o azar de cair em alguma seção mesmo daquele órgão, enfim, daquela autarquia, qualquer lugar onde você esteja. Você pode ter caído numa parte ruim mesmo, onde as pessoas são realmente complicadas, sabe? E aí o ambiente fica ruim. Pode ter dado eventualmente o azar de cair em uma parte do trabalho que realmente é ruim, sabe? Ou pode ser realmente uma dissonância entre a expectativa e a realidade, sabe? Eventualmente, não sei se é o caso, mas eventualmente você pode ter criado uma expectativa muito superior ao que a prática jamais ia conseguir apresentar para poder alcançar, sabe? Então pode realmente ser várias coisas, mas é, ser bom ou ser ruim definitivamente não é uma regra absoluta, sabe? É, e aí eu acredito assim que mesmo tentando não generalizar, eu acho que eu posso dizer com algum nível de segurança que todos os órgãos vão ter setores bons e setores ruins, com colegas complicados e colegas menos complicados, e colegas agradáveis e colegas que dificultam o seu dia, sabe? Então isso meio que vai acontecer em qualquer lugar, Nesse né? contexto, não é muito diferente do setor privado, em alguma medida. Sim, sim. Mas Talvez com um pouquinho menos de, sei lá, a de vantagem de ter uma incerteza, estabilidade. É, isso né? Talvez um pouquinho menos de margem para perseguição, sei lá, é possível, é possível. Por mais que a gente saiba que existe também no serviço público, mas a tendência é ser um pouco menos, ou pelo menos um pouco menos escancarado isso, e às vezes pode ter um pouco a ver com uma identificação em relação a determinado órgão. Por exemplo, o TRT também. é um órgão que sempre me atraiu, por exemplo, por conta da justiça social, de você estar ajudando o trabalhador. É uma ideia que me atraía já por si só. Aí, às vezes, você pode se atrair, às vezes, por um contexto de uma carreira policial, por exemplo, que é uma carreira completamente diferente, já de uma Sim, de tribunal, de forma geral. Então, às vezes, pode ser o contexto de você ter uma identificação com um órgão. Aí, agora, por exemplo, dentro do TRT, você entra no TRT, você, primeiro, tem diversos setores ali dentro. Você pode trabalhar na primeira instância, você pode trabalhar na segunda instância, você pode trabalhar no setor administrativo, você tem diversas, é, diversas possibilidades de trabalho ali. E vamos supor que você está trabalhando dentro da primeira instância. Dentro da primeira instância, você ainda pode estar exercendo algum tipo de função específica ali dentro da secretaria. Vamos supor que às vezes você pode ser um assistente de juiz, você pode estar fazendo uma audiência, você pode estar fazendo um atendimento ao público, fazendo o expediente. Dependendo da organização, às vezes da VARS pode mudar um pouco. Então, você às vezes pode ser alguém que vai se identificar mais com o trabalho que está acontecendo no TRT dentro da primeira instância e não se identificar tanto com o trabalho administrativo. Às vezes você pode ser alguém que vai se dar muito bem no trabalho administrativo e não tanto na primeira instância, e por aí vai. Então, às vezes, dentro de um próprio órgão, você tem um universo ali dentro de possibilidades de trabalho sim, que você às vezes pode se identificar com um setor específico e não tanto com o outro. Então, assim, às vezes até dentro de um, você tem essa primeira camada de você se identificar mais com o estilo de trabalho de um órgão, às vezes o que que aquele órgão representa, e sim, dentro daquele órgão você ainda tem essas diversas camadas dos mais diversos tipos de trabalho que tem dentro daquele órgão específico. Então, eu não acho que seja realmente algo que dê para generalizar dentro de um contexto se você às vezes não está satisfeito com o concurso que você fez agora, o que é possível, já vi gente também que não estava, e às vezes conseguiu passar para outro depois.
Isso aconteceu, inclusive, com uma colega que estudou com a gente. É, esqueci o nome dela agora, mas eu lembro que ela passou por um órgão primeiro. Ela fazia cursinho junto com a gente. Ela não era do nosso grupo de estudos, mas era alguém que frequentemente estava nas turmas que a gente fazia. O primeiro órgão que ela passou, ela não gostou. Aí depois ela foi convocada para um outro, e quando ela foi convocada para esse outro, ela estava falando assim: não, poxa, realmente, agora estou me sentindo bem, agora estou mais tranquilo. Mas o primeiro órgão que ela tinha trabalhado, ela não tinha curtido. E no segundo órgão que ela falou que teve essa sensação de que passou em concurso público, mas foi no segundo órgão que ela trabalhou, não foi exatamente no primeiro. Então, realmente é uma coisa que pode acontecer, mas tem toda essa gama de possibilidades que a gente falou aqui, né, dentro do contexto dessa segunda pergunta, né? Assim, só para dar o meu exemplo agora, eu trabalho aqui no MP do Rio, né? Eu trabalho em promotoria civil de família, que também pega a parte de idoso e pessoa com deficiência. E assim, a nossa promotoria, né? Aliás, a atribuição civil e família já é bastante assim, atribulada, sabe? Tem muito trabalho, muito trabalho. Mas eu, por exemplo, confesso que eu não ia gostar de trabalhar em uma promotoria criminal, sabe? Ainda que, assim, é incomparável, sabe? É incomparável. É algo assim, se eu fosse quantificar, eu acho que eu teria que juntar pelo menos umas 7 promotorias criminais para poder ter mais ou menos a quantidade de trabalho que tem na minha, assim, para mais, sabe? Mas ainda assim eu prefiro trabalhar na minha do que eventualmente em uma criminal. Porque o tema, sabe, não é o meu, não vai ser o meu preferido. É, as atribuições do cotidiano ali não iam ser coisas que necessariamente eu ia gostar de fazer. Então, se, por exemplo, ao invés de entrar numa promotoria civil, eu vou direto para uma criminal, né? E se eu não fosse, por exemplo, servidor antes, como é o meu caso, eu poderia ficar com a impressão de que, pô, cara, será que serviço público é isso? Sabe? Porque foi a minha porta de entrada ali. Então foi aquela impressão inicial. Eu acredito que seja o que está acontecendo com o Marcos, né? Ele passou no concurso dele lá e ficou super feliz e tal, continua estudando, mas teve algum tipo de algo destoou entre o que ele esperava que fosse, né, e o que na prática foi, né? As raízes para isso, que nem a gente falou, podem ser incontáveis coisas. Pode ser o próprio trabalho, as pessoas, a função do órgão, podem ser várias coisas. Mas assim, o que a gente pode te garantir, sem dúvida, é que isso não é uma regra absoluta, né? Você pode sim, que nem o Júnior deu o exemplo aí, da nossa ex-colega, você pode sim entrar num órgão onde você super se identifica com as atribuições, com a missão do órgão e vai se sentir super bem, sabe? Então não deixa essa experiência, a princípio, negativa te desanimar, nem te passar a impressão de que é sempre ruim, que é sempre assim e que vai ser assim em todo lugar, porque realmente não é o caso, tá? Então vão ter situações onde você vai realmente se identificar com o que você está fazendo, e aí é muito legal juntar o seu trabalho com a sensação de que você está fazendo algo que é satisfatório, sabe? E dentro de um Então, órgão, você sempre pode pedir se você caiu, deu às vezes um azar desses de cair num lugar onde você supostamente às vezes não gostou, alguma coisa assim, você pode sempre pedir uma remoção, que às vezes pode não ser na velocidade que você quer, mas vai acontecer em algum momento, sim, né? sim. Só Também para ter isso ainda sempre em tem mente essa depois que você. possibilidade que não necessariamente ia existir na iniciativa privada, né? Exato. No público, você vai ter essa vantagem de que você vai conseguir uma remoção, às vezes, por um lugar que você se identifica mais, alguma coisa assim. Dependendo, tem que ver, às vezes, a regra, se tem, às vezes, que esperar algum tempinho, se não tem que esperar, mas você consegue. Só para quando você já passar, se você se deparar com esse problema, você já ter isso em mente também. Quando você já estiver aí dentro do seu órgão aí público, com o seu cargo. Pessoal, se você eventualmente estiver passando a mesma coisa que o Marcos aí tá passando e se sentindo, a gente espera de verdade que possa ter contribuído de alguma maneira, né? A gente
gosta bastante de receber as dúvidas de vocês e gosta de tentar ajudar, né, com o que a gente já passou, com o que a gente passa, né? Só para finalizar, eu vou direcionar vocês para os vídeos aí do quadro que a gente tem aqui no canal, que chama Direto e Reto, que é um quadro onde a gente conversa sobre coisas relacionadas ao concurso público, mas não necessariamente estudos, sabe? Então a gente tem vídeos que a gente fala sobre a prática, sobre o cotidiano, né? A gente fala sobre relações com colegas no dia a dia, a gente fala sobre sei lá, a importância dos sindicatos. Então, tem vídeos assim que são relacionados ao serviço público, mas não necessariamente o estudo, né? Então, a galera que eventualmente pode ter esse mesmo tipo de dúvida, eu remito vocês aí para os vídeos do Direto e Reto, porque a gente fala na prática, né? Como servidores aí que somos. Então a gente pode falar do dia a dia, assim, com conhecimento de causa, sabe? Aparecer por aqui, Então, assim. vai aparecer aí em algum lugar nessa região aí, a gente vai deixar aí para vocês acompanharem agora no final do vídeo. Pessoal, então, de verdade, a gente espera ter ajudado, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do papo. Mais uma vez, a gente se coloca à disposição de vocês lá no Instagram, @mente de concurseiro, _oficial. Se precisar, vocês não estão sozinhos, manda uma mensagem para a gente lá, a gente vai ter uma satisfação enorme de tentar ajudar na melhor das nossas habilidades aí. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar algum comentário aqui embaixo. Se você estiver passando alguma coisa também, precisar de uma ajuda, a gente está sempre aí para poder tentar ajudar da forma que a gente puder. Beleza? Como sempre, para você que viu ou ouviu a gente até aqui, muito, 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 muito obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz isso com muito carinho, tirando uma parte preciosa assim, do nosso tempo particular mesmo, porque a gente acredita na missão de preparar e estimular mais futuros colegas para poder engrandecer isso que foi o que mudou a nossa vida de verdade, que foi o estudo para concurso e, consequentemente, a nossa carreira no serviço público. Então, a gente fica muito satisfeito, algo que a gente faz com muita alegria mesmo. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. De verdade, um abração, muito obrigado e até a próxima. Valeu!